Meus amados amigos, amigas, meus queridos, sejam muito bem-vindos então aqui ao canal do Alexandre Pimentel. É sempre uma honra muito grande receber gente boa como você que está buscando, que tem interesse pela vida, que é um pesquisador, que é alguém que está aí atrás de dias melhores, não apenas para você, mas para o conjunto, para o planeta. Vamos conversar agora então sobre a questão do coronavírus, conforme prometido, né? Vamos conversar sobre esse bichinho aí que tem incomodado o planeta, né? E vamos colocar nisso uma visão espiritual. Mas qual visão espiritual, Pimentel? Qual a fé que você processa? Eu professo a fé em Deus e a fé na existência espiritual, na pré-existência espiritual, mas aqui desvinculado de qualquer instituição religiosa. Eu até tenho as minhas preferências, mas o que importa aqui não é isso. O que importa é que a gente converse não sobre as placas do caminho, que são as instituições, mas sobre o caminho em si, sobre coisas práticas da vida que vão impactar no seu dia a dia e vão fazer você viver melhor. Essa é a ideia aqui do canal. Tá certo, gente? Então, olha só. A gente vai adiante, então, né, falando sobre essa questão de desencarnes coletivos. Por que de repente dá essas tilts? Por que de repente acontecem essas coisas que várias pessoas morrem juntas, que várias pessoas são chamadas para o outro lado da vida de uma forma que todo mundo fica assustado, que todo mundo fica alarmado, que famílias inteiras, né, muitas famílias sofrem por aquelas pessoas amadas que foram embora, às vezes de uma forma abrupta, às vezes sem se despedir, sem dar tchau, né? E sair assim da nossa vida, né? No estilo da surpresa mesmo, né? E grandes comoções, gente, grandes comoções, acontecimentos, eu mais adiante vou citar aqui alguns. Essas grandes comoções normalmente trazem grandes indagações. Ficamos perguntando se Deus existe, por que Deus permite esse tipo de coisa, por que permite o sofrimento, por que Deus está punindo as pessoas. Então, é isso que nós vamos ver aqui no canal, certo? Clique aí embaixo enquanto entra a vinheta e a gente volta já já para dar início aí numa conversa cabeça, numa conversa coração, sobre essa questão do vírus corona e espiritualidade, tá bom? Até breve. Então, gente, os fenômenos naturais no planeta, eles têm em muitas ocasiões o objetivo de restabelecer a ordem, o equilíbrio, a harmonia das forças físicas da natureza. Desde que o homem é homem, a gente tem a explosão de vulcões, a gente tem terremotos, a gente tem maremotos. Sempre houve essas coisas na natureza e sempre na história humana houve também grande número de mortes, mas a gente perguntava por que Deus permite certas coisas, por que Deus, sendo a bondade infinita, sendo a justiça maior, sendo o equilíbrio, sendo a paz, por que ele permite esse tipo de acontecimento, né? A gente tem que se liberar, a gente tem que dar delete aqui na nossa mente daquele Deus irado, do Yahvé jogando raios, sabe? Essa é um conceito que não cabe mais dentro de nós, porque a mínima visão de um mundo espiritual, ética, profunda, ela elimina esse tipo de coisa, porque Deus é só justiça, só amor, Deus não erra, Deus sempre acerta. Quando existe erro, esses erros eles são sempre de nós, seres humanos, e jamais da divindade, né? Então, a maneira como nós tratamos a natureza e os seres sencientes é algo que pesa muito, e a gente vai ver isso acontecer lá na China, lá na cidade de Wuhan, e não estamos falando aqui de vingança de Deus de forma alguma, estamos falando da lei de causa e efeito, estamos falando sim da lei do karma, que é a lei de plantio, que é a lei de plantio e colheita de Jesus, né, que diz que a colheita, que o plantio é livre, mas a colheita é absolutamente obrigatória, então nós sempre vamos colher, não para que Deus se vingue de nós, não para que o universo nos puna
mas para que a gente possa aprender com esses atos, a gente possa aprender com essas atitudes, assim como toda a humanidade nesse momento está aprendendo novamente, depois de uma série de vírus, de uma série de epidemias, de desabamentos, de problemas que a gente teve, que eu falei para vocês que eu vou comentar aqui. A humanidade vem sempre se questionando e de alguma forma melhorando ao perceber essa problemática toda. Então, gente, existem acontecimentos que a gente chama de fortuitos, né? Eu falava aqui agora de terremotos, maremotos, enchentes, erupções vulcânicas, desabamentos, ciclos da natureza. Aliás, o Dr. Bezerra de Menezes, lá no Rio de Janeiro, quando ele foi político no Rio de Janeiro, eu falo aqui do Dr. Bezerra de Menezes, esse amigo espiritual que tanto ajuda as pessoas, ele já alertava na sua época para os desabamentos lá no Rio de Janeiro e não deram muito ouvidos a ele. Os acidentes de trânsito nós temos aí também, as barragens, os aviões, né? Aqui nessa classificação dos acidentes que levam muita gente. O trânsito no Brasil é algo tenebroso, se você pesquisar é uma das coisas que mais mata, e depois dizem que os selvagens estão lá na floresta e não no asfalto, enquanto que os verdadeiros selvagens estão sim no asfalto. Se nós formos observar, sabe aquela fumacinha que passa dos aviões no ar, que espalha, depois o nome daquilo é chemtrail. Tem muita gente boa pesquisando isso no planeta, tem muita informação na internet, informação de boa qualidade. Se você for pesquisar, você vai ficar impressionado com o objetivo daquilo, que é nos contaminar, que é contaminar os alimentos, que é contaminar as lavouras, que é nos fazer pensar como eles querem pensar que a gente pense, certo? Então isso é bem grave e eu sugiro você aí que além de um olhar sobre a poluição global do planeta, atente para essas pequenas coisas, como é o caso, por exemplo, do HAARP, né? Se escreve HAARP, que são os terremotos provocados. E isso também, aí, se você pesquisar, você vai ficar impressionado de como isso é verdade, de como isso é real, de como existem intenções espúrias de diminuir a população planetária ao invés de dar qualidade de vida para as pessoas. Eu não quero entrar em nenhuma teoria da conspiração, mas dizer para vocês que a pior de todas as conspirações é a da indústria do remédio, é da indústria do alimento, é daqueles que tramam contra nós pelas costas para nos fazer doentes com os alimentos e depois nos vender os remédios de farmácia. Então, gente, normalmente nesses desastres, né, nesses grandes desastres que acontecem, os desencarnes são diferenciados. Tu vai ver lá pessoas que aparentemente não tem nada a ver uma com a outra, mas que foram atraídas por uma questão de sintonia para aquele lugar, para aquele momento, para que a justiça maior pudesse acontecer. O mais interessante, quando a gente observa esses fenômenos, que às vezes cai aviões, morre todo mundo e uma pessoa não é arranhada. Essas observações, elas são importantíssimas para que a gente possa compreender a lei do universo. Então, gente, as provas coletivas, elas fazem parte do progresso espiritual das criaturas. Tudo isso que vem, seja vírus, seja desabamento, seja acidente, seja queda, tudo isso é para que a gente possa desenvolver mais a solidariedade, para que a gente possa, lá no fundo, se tornar pessoas melhores, ok? Então, as pessoas não necessariamente cometeram os mesmos erros, essas que se encontram nesses eventos e desencarnam, morrem todas juntas, né? Mas elas foram atraídas, como eu dizia, pela sintonia vibratória. E esse despertar da solidariedade, efeito moral, ele acontece aí em todas as pessoas. Olha só, aquele ser humano que a gente acha ruim, que a gente acha perverso, que a gente acha mal, nesses casos, nesses momentos de enchente, nesses momentos de tsunamis, de terremotos, de catástrofes naturais, a mais dura das pessoas é tocar o coração e invariavelmente ela vai para servir, ela vai para ajudar. E isso é a prova maior de que nós temos a assinatura de Deus Pai e Mãe dentro de nós todos. A mais perversa, o mais mal dos seres humanos, ele tem um amor, ele tem alguém ou alguma coisa que ele ama, ele tem uma causa que ele defende. O ladrão que rouba, ele não quer roubar, ele rouba porque ele quer ser feliz e desconhece naquele momento outra forma. Então,
nós temos a assinatura de Deus dentro de nós, somos filhos da luz em crescimento, todos nós, e quiçá a gente possa ser hoje melhor do que ontem e amanhã sermos melhor do que aquele que nós estamos conseguindo ser hoje, mas na maioria das vezes, quando nós sofremos por essas catástrofes naturais, nós sofremos menos pelos outros e mais por nós próprios, como é que eu vou ficar, e se isso acontecer com os meus, e se isso acontecer comigo, né? E por algum tempo, gente, nós vivemos, quando acontecem essas coisas, por algum tempo nós saímos da depressão do passado, saímos da ansiedade do futuro e conseguimos enxergar o aqui e agora, como fala Eckhart Tolle em sua obra. Por algum tempo nós vivemos no presente e experimentamos esse poder do agora de uma forma solidária, de uma forma altruísta, conseguimos ter empatia. Empatia é isso, de enxergar, conseguir enxergar e sentir a dor fundamental do outro. Então, essa importância, gente, de aproveitar o hoje como se fosse o nosso último dia na Terra, isso é absolutamente visceral. Aproveitar o aqui agora. Pense, se você fosse morrer hoje à meia-noite, o que você faria? Para quem você telefonaria? Para quem você pediria perdão? De quem você aceitaria o perdão? Percebe? Sinta isso dentro de você e faça essa prática para ver o que acontece. Hoje é seu último dia de vida. Hoje à meia-noite você vai. O que você vai fazer? Essa é uma pergunta sempre boa da gente ter dentro de nós, né? De aproveitar o hoje. Então, gente, os espíritos desencarnados, o universo espiritual, o universo metafísico, ele age por conta própria, ele obedece um planejamento divino. Como é que funciona isso, né? Sim, os espíritos naturalmente não conseguem influenciar em tudo, mas eles sempre têm previsões quando existem esses desencarnes em massa, essas mortes coletivas, que do lado de cada vida é uma tragédia, que do lado de cada vida é algo muito doloroso. No lado de lá, quando essas pessoas saem sutilmente do corpo, elas são esperadas por parentes, elas são esperadas por amigos, elas são tratadas, elas são abraçadas e elas dão continuidade à sua vida. Elas continuam vivendo, apesar de terem deixado aqui na Terra essa roupagem corpórea, que não passa de uma roupa que a gente usa durante algum tempo e invariavelmente a grande quantidade de nós devolve essa roupa para a natureza, que não serve nem para adubo, que está cheio de antibiótico, cheio de remédio X, cheio de toxina. Então é algo realmente que a gente deve refletir, certo? Então, tudo começa quando nós temos catástrofes, quando nós temos essas ventanias, tsunamis, maremotos, terremotos, que os espíritos elementais da natureza, as ondinas, os silfos, as salamandras e tantos outros que a gente sabe hoje, principalmente pela pesquisa dos alquimistas medievais, eles comandados normalmente por espíritos superiores. Nem sempre, às vezes, esses seres são comandados também por espíritos inferiores, mas nesses casos eles sim estão presentes nesses ventos, eles participam desse movimento de construção, de manutenção e de destruição do universo que é cíclico. Criação, manutenção, destruição. Você vai encontrar isso na Índia quando se fala das respirações de Brahman, que quando ele inspira o universo desaparece, quando ele expira o universo ressurge. Isso é uma metáfora, isso é um mito muito rico que a gente pode utilizar no nosso dia a dia para compreender mais a vida. Então é necessário, gente, que haja os escândalos, mas ai daqueles, como diz o Evangelho, através dos quais os escândalos vierem. Eu devo me colocar assim, solidário nesses momentos, mas jamais qualquer desses acontecimentos tem a minha mão, que eu sei que eu faça parte da solução e jamais do problema. O budismo, gente, fala o seguinte: certa vez perguntaram a Gautama, o Buda, se ele pudesse resumir o seu ensinamento em poucas palavras. O que o senhor diria, mestre? O que o senhor diria, senhor Buda?
senhor Siddhartha, em poucas palavras, para resumir aquilo que, como iluminado, o Senhor ensinou para a humanidade e o Buda falou. Deixa de fazer o mal. Facinho, né? Bem facilzinho. Aprende a fazer o bem. Opa, olha só, não basta deixar de fazer o mal. É preciso aprender a fazer o bem também. E ele completa dizendo: purifica a tua mente e purifica o teu coração. Lembrando aqui, meus queridos, que é preciso, para purificar a mente, passar também pela purificação do corpo, por uma limpeza geral, mandar gordura embora, mandar verme, mandar parasita, mandar espírito ruim, mandar tudo embora. Essa limpeza ela é muito, muito importante. Então, catástrofes, intervenções, gente, elas não são para nos punir. E se você anda de máscarazinha no nariz, mesmo aqui no Brasil, e você não cuidou-se realmente, né? Você não teve o zelo pela sua saúde, máscara não vai adiantar não. Assim como não vai adiantar você fazer qualquer tipo de trabalho de limpeza psíquica, se a sua psique não muda, você vai estar sempre atraindo as piores companhias espirituais, e a recíproca é profundamente verdadeira. Você não precisa participar de repente de trabalho espiritual se você conseguir manter a sua psique para cima, isso vai ser suficiente para você atrair para junto de você almas felizes, espíritos do bem, e se transformar num missionário do Cristo junto com esses irmãos maiores aqui na Terra, tá bom? Então, gente, olha só, as catástrofes elas não são para nos punir, mas para nos fazer aprender sobre a vida. Então nós tivemos aí, gente, no 11 de setembro, alguns milhares de mortos. Interessante, como eu falava lá para vocês, é que um cego, um deficiente visual, conseguiu descer vários andares com seu cachorro dentro daquela comoção toda e se salvar, enquanto a maioria das pessoas que enxergavam desencarnaram lá no 11 de setembro de 2001, lá nos Estados Unidos. O tsunami da Indonésia, em 2004, deixou 37 mil desencarnados, lembra disso? É uma coisa interessante é que nos países de primeiro mundo morrem menos, e nos países mais pobres, nos países aí mais excluídos historicamente, nós temos aí grande número de mortos, como foi no terremoto do Paquistão, por exemplo, em 2005, 75 mil mortos, 75 mil desencarnados, furacão Katrina em 2005, 1.800 desencarnos, né? O ciclone de Mianmar na Ásia de 2008, 80 mil desencarnes, o terremoto do Chile de 2010, lembra? 800 desencarnes, o terremoto do Haiti em 2010, no mesmo ano do Chile, né? Teve o terremoto lá no Haiti e o terremoto aqui no Chile, na América Latina, 200 mil pessoas desencarnadas lá no Haiti. Inclusive a doutora Zilda Arnes, que é uma pessoa que nós admiramos pelo trabalho social e que chegamos a conhecer, ela estava lá e ela também desencarnou naquele evento, naquele momento. Lembram do desabamento no Rio de Janeiro de 2011? 900 desencarnes. Do tufão nas Filipinas em 2013. A gente esquece dessas coisas, mas elas estão aí. Não é só o vírus corona. Não, tem muita coisa. 10 mil desencarnes. Lembra da Boate Kiss no Rio Grande do Sul, 2013, 242 pessoas mortas e 680 feridos, e por aí vai, né, gente? Barragem de Mariana, 2015, 16 desencarnos, aí foi pouquinho, tem 500 desaparecidos que certamente também desencarnaram. Terremoto na Itália, 2016, quase 300 desencarnos. Furacão de Irma, 2017, 134 desencarnos. Terremotos do México em 2017, 220, vai diminuindo, né, aí em alguns países. Barragem de Brumadinho agora, nesse ano que passou, de 2019, 165 desencarnes e 160 desaparecidos. Então, gente, essas coisas elas acontecem na vida. Nós devemos, como diz um velho amigo meu, buscar sempre o melhor, estarmos preparados para aquilo que nesse momento a gente considera pior, mas que não é o pior, porque sempre Deus encaminha o melhor para nós em todos os sentidos, e a partir dessa confiança que nós vamos ter
conseguir alcançar a vida épica que nós buscamos. Algumas pessoas me perguntam, Pimentel, por que você coloca as questões espirituais aqui no canal? Simplesmente porque precisa haver seriedade, precisa as coisas da vida serem vistas com realidade, com profundidade. Então eu não teria como fazer outras abordagens como coach que sou, como profissional que sou, como missionário que sou, não teria como fazer outras abordagens e excluir essa visão, né? Porque não tem como ser feliz sem uma visão completa de mundo, uma percepção da nossa realidade interior, do nosso eu sou. Então tudo isso que eu citei, gente, vocês podem encontrar. Esse conteúdo ele foi produzido por um aluno de jornalismo da Escola Superior de Propaganda e Marketing de São Paulo, sob a orientação do professor Edson Capuano, ok? E vocês podem ver esses acontecimentos globais todos em tempo real no site painelglobal.org. Eu estou colocando esses dados todos aqui abaixo do vídeo, tá bom, gente? Então, com isso aqui a gente completa essa visão essa visão espiritual da questão do coronavírus, certo? Afinal, Pimentel, ela é uma teoria da conspiração ou ela é um karma da humanidade? Não dissociemos essas coisas, porque se o universo permite que haja punidores, é porque havia pessoas que necessitavam essa punição. Agora, como na nossa visão não existe punição, a gente pode dizer que aquelas pessoas que precisavam desse aprendizado. Outra coisa importante que nós falamos aqui, né? É necessário que haja essas catástrofes, mas ai daqueles, né, pelos quais as catástrofes vieram, porque o aprendizado deles provavelmente vai ser um aprendizado doloroso, né, para que possam resgatar, para que possam aprender, vão passar por questões de dor. Então, gente, olha só, para que a gente consiga não ter os famigerados obsessores perto de nós, pensamentos elevados, música clássica, muita higiene corporal e mental, boa nutrição, mais viva possível, suplementação nutricional, uma vida que realmente possa fazer parte do problema, aliás, uma vida que realmente possa fazer parte da solução e não do problema. Tá bom, meus queridos? Então, um forte abraço, um grande beijo para vocês. Estamos sempre juntos. Se inscrevam no canal, mande as suas dúvidas para cá. Pode comentar que se não gostou, não tem nenhum problema, certo? A gente vai aprender sempre com isso. Que Deus Pai e Mãe nos abençoe agora e sempre tudo de bom aí para todos nós.